Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para mais um culto. Deus abençoe para nós esse momento de encontro. Estamos aqui hoje com alguns textos que nos convidam a refletir sobre o pecado, ou então um tema, lidando com o pecado. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente reflete sobre isso? O que a gente precisa saber sobre isso? Jesus Cristo vai tratar desse assunto lá no Evangelho, e a gente vê que desde os Salmos, lá passando pelo texto do Antigo Testamento, a gente vai observar que existe sempre uma preocupação com essa questão, o pecado, como lidar com o pecado. Então, vamos dedicar esse tempinho agora nosso de culto para refletir sobre isso. Que Deus abençoe para todos nós esse momento e que a gente possa sempre trazer a nossa confissão de pecado diante de Deus, que é o que nós fazemos sempre para iniciarmos o nosso culto. Então, agora eu quero convidar você para nós irmos ao altar e falarmos com Deus sobre os nossos pecados. Já estamos lidando com o pecado quando falamos com Deus sobre isso. Então eu te convido a fazermos esse exercício de confissão e arrependimento. Vamos ao altar então do Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua presença e trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro de todos os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e ações. Sabemos que não merecemos o perdão, mas pedimos que amorosamente Tu concedas esse perdão a cada um de nós, que o ato de Cristo de morrer em nosso lugar para nos salvar, de ressuscitar para nos dar a vida, chegue até nós como benefício de vida e possamos assim, nessa nova vida, perdoados, também compartilharmos com o perdão com as pessoas com quem nós convivemos. Que a Tua graça multiplique sobre nós também a habilidade para corrigirmos a nossa vida e procurarmos andar de acordo com a Tua santa palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Quando nós falamos com Deus sobre nossos pecados em arrependimento sincero e verdadeiro, nós podemos ter a certeza de que Ele nos acolhe, de que Ele nos perdoa e de que Ele restabelece em nós as condições para que possamos viver uma vida agradável a Ele. Se você está, assim, arrependido de todos os seus pecados, eu anuncio a você a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos agora com a leitura da Palavra de Deus, que é o primeiro texto de hoje, do Salmo número 32. Salmo 32 é uma oração de confissão e pedido de perdão, e diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Até aqui a leitura então do Salmo de hoje. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém.
Em Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9, nós temos o texto do Antigo Testamento para hoje, que diz assim, ó: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser a um homem mau que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Esse é o texto do Antigo Testamento de hoje. Deus Pai, teu evangelho amado vem hoje aqui nos anunciar. Por ele tens nos sustentado, com ele queres nos fartar. Ó, refrigera o coração com graciosa absolvição. Deus Filho Salvador bondoso, aceita nossa adoração e reconfirma generoso o teu confortador perdão. A quando
hoje irão ouvir que em graça o vieste redimir. Ó Santo Espírito Divino, vem mostrar Redentor Jesus, e pelo teu celeste ensino reforça a fé e aumenta a luz. Ao pregador farás lembrar que bem nos deve pacentar. Trindade Santa, te louvamos por termos espaçoso lar, onde ante a ti nos congregamos, em que podemos proclamar o teu sublime eterno amor a confortar o pecador. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 10 é o texto da epístola de hoje, que diz assim: Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. E por isso também que você paga imposto, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Estes e todos os outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Esse é o texto da epístola de hoje. No santo dia do Senhor é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei. A noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração.
Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A Igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Chegamos ao momento do Evangelho agora, que nós temos registrado em Mateus capítulo 18, que diz assim: Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca encontrarão o reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que pode ser meu seguidor, por ser meu seguidor, recebe uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que essa pessoa fosse jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um só olho do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar os que estão perdidos. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como pagão ou como cobrador de impostos. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra terá sido proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Seguimos agora com a confissão da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás, e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorrer, Cordeiro Santo, venho a ti. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos então diante desses textos bíblicos que acabamos de ler sobre o tema lidando com o pecado. Com exceção do texto de Romanos, que tem uma abordagem um pouco diferente, os outros 3 textos aí de Salmo, de Antigo Testamento e de Evangelho, eles tratam do assunto do pecado. E aí, como é que você lida com os seus pecados? Vou deixar uma bateria de perguntas aí para você refletir. Como é que você lida com os seus pecados? Quantas vezes você costuma perdoar, por exemplo, pecados que outras pessoas fazem contra você? Nem imagina assim que seja sempre a mesma pessoa, mas até onde vai a sua paciência para perdoar pecados? O que você considera um pecado grave? Que seria algo assim muito difícil de ser perdoado para você, né? Imaginem alguma situação. Quantas vezes você já perdoou a você mesmo? Diante aí da tua autoanálise, diante do teu exame de consciência, diante das tuas reflexões, né? Quantas vezes já perdoou a você mesmo? Pergunta, você tem o hábito de se examinar para ver em que pé você está em relação ao pecado, seus próprios pecados? E aí, você peca mais contra Deus, contra o teu próximo ou contra ti mesmo? Já pensou? Fazer um comparativo aí de ver onde é que está? E aí, em relação ao pecado, você se considera evoluído ou retrógrado? No que diz respeito ao que você considera ser pecado ou não. Como que é a tua ideia? Você é acostumado a reconhecer seus pecados? Ou você é acostumado a negar os seus pecados e se justificar por eles? Se alguém te acusa, se alguém te denuncia, como é que você vem reagindo? Qual a diferença que você faz quando a gente fala de pecado entre ato moral e condição existencial? Os dois dizem respeito a pecado. O pecado como um ato moral, já pensou?
e o pecado como condição existencial. Já pensou sobre isso? Com qual você está mais envolvido? Qual deles visita mais ou está mais, diz mais respeito a você e a sua vida? Você é do tipo de pessoa que perdoa tudo gratuitamente? Ou você é daquele tipo de pessoa que exige que tudo seja muito bem explicadinho primeiro, para depois você ver se vai perdoar? Como é que você acha? Você perdoa livremente ou perdoa condicionalmente? Qual que é o teu jeito de ser e agir quando as pessoas pecam contra ti? Então, vamos ver agora os textos. Deixa essa bateria de perguntas aí para você poder refletir. E quem sabe depois você continua a reflexão, vai ler esses textos aí de novo e vai tentar buscar uma alternativa de resposta boa e segura para você. Não tem essas respostas, só tem as perguntas. Mas tem um convite para você, que é de olhar os textos bíblicos que nós temos para o culto de hoje, porque dentro desses textos já tem muitas pistas para essas perguntas, para refletir sobre essas perguntas e muitas respostas que a gente pode encontrar a partir do nosso olhar para esses textos. Por exemplo, Salmo 32, que é o primeiro texto que a gente leu, ele é um salmo de Davi e ele tem por tema confissão e perdão. Então, veja bem, lá no versículo 1 ele fala sobre felicidade, Davi, e diz que a nossa felicidade está no perdão. Feliz aquele a quem Deus perdoa e apaga pecados. Então, a felicidade está vinculada a essa condição de não ser julgado e condenado, mas de ser acolhido por Deus e de ser perdoado por Deus. Isso é um constitutivo de felicidade. Ou seja, que Deus apaga, que Deus esquece. Se apaga, talvez a gente também pode deduzir que Deus escreve. Então, Deus anota os pecados que a gente faz, quem sabe, né? É uma figura que a gente pode construir nesse sentido. E aí lá vai a nossa listinha de coisas que Deus está anotando. Feliz é aquele que Deus tem tudo anotado, mas não acusa, porém perdoa. Mesmo tendo sabedoria, mesmo tendo consciência, mesmo Deus sabendo todos os nossos pecados e maldades, Ele nos acolhe com o seu perdão, Ele nos acolhe com a sua bondade, com a sua misericórdia. Não acusa. E Ele diz assim, feliz é aquele a quem Deus não acusa e que não age com falsidade. Aí está a felicidade. Deus não acusa, porém Deus é justo juiz e é severo também, e Deus conhece todos os nossos pecados e poderia sim nos acusar. Dado que Ele é santo e não é pecador como nós, Ele tem condições sim de nos acusar. Mas mesmo sendo santo, estando acima de nós, não estando envolvido com essa condição de pecado como nós, Ele é paciente, amoroso. E aí o Davi diz no versículo 3, e eu estava assim, enquanto não confessei o meu pecado, fiquei só com as acusações. Minha própria mente, minha própria consciência me acusa. E enquanto eu não confessei esse meu pecado, eu fiquei em sofrimento. Fiquei com as acusações. Sem confissão e sem arrependimento, sem reconhecimento de culpa, fica o peso da culpa sobre nós, de termos pecado contra Deus e contra o próximo. O pecado pesava, Davi diz ali, né? O pecado pesava contra mim, me acusava e me fazia chorar e acabava com as minhas forças. O pecado é destruidor, ele é corrosivo. E se a gente vive com o pecado, por mais que a gente de repente até curta, né, viver com o pecado, determinadas coisas a gente acha bom fazer, mesmo que elas sejam erradas e proibidas, mas o fato de serem proibidas e de estarem sendo praticadas por nós, elas têm um fator de culpabilidade que acusa e que acaba corroendo a nossa própria confiança e nos deixa inseguros diante de Deus e das pessoas. Esse é o poder do pecado. Esse é o resultado das culpas. O pecado corrói e destrói, invade ao ponto de acabar com a tua própria consciência, no sentido de fazer com que você se acostume com o pecado e não considere mais aquilo um pecado. E você passa a se justificar agora fazendo aquilo e não se desculpar mais. Você não confessa mais, você explica agora por que está fazendo. Esse é o estágio evoluído
do pecado tomando conta da gente e revestindo a gente e transformando a gente num ser que não precisa mais de perdão, que não quer mais o perdão, que não quer mais a Deus. Acaba com a consciência de sermos pecadores. E facilmente isso nos faz com que nós nos desliguemos de Deus e nos tornemos autônomos, livres da lei. A lei não me afeta mais. Não considero mais pecado esse tipo de coisa que estou fazendo agora. Então a gente determina para a gente mesmo, você passa a ser seu próprio Deus, você passa a ser o seu próprio juiz. E você acaba se justificando a si mesmo diante das outras pessoas, o que pode, num determinado estágio desse processo, te tornar um pouco arrogante, um pouco soberbo diante das pessoas. Bueno, pode acontecer com a gente isso aí. O pecado tem esse poder. Ele faz isso com a gente. No versículo 5, a gente vê o Davi agora falando de uma outra possibilidade, que é a possibilidade do retorno. Ele diz, mas eu não quis continuar nesse caminho, eu confessei. Enquanto eu não confessava, eu estava indo por aquele caminho, mas agora eu decidi confessar. Confessei o meu pecado, não escondi a minha maldade, confessei tudo e tu me perdoaste. Quando eu me abri para Deus, quando eu mostrei para Deus que eu tenho consciência da minha fragilidade e da minha incapacidade de fazer todas as coisas certas e corretas, me aliviei. E Deus, então, sim, perdoou todos os meus pecados. O pecado poderá colocar a gente em duas dimensões, ou da angústia ou do sofrimento. Esses são os resultados do pecado. Você pode ficar extremamente angustiado por causa de estar fazendo uma coisa errada, ou você pode começar a entrar num caminho de sofrimento por causa do erro que você está fazendo. E Deus poderá ser, em qualquer uma dessas situações, seja angústia e sofrimento, no versículo 7 ele diz, Deus poderá ser o nosso esconderijo e nos livrar das aflições e nos proteger. E nós então cantaremos a nossa própria salvação. Essa é a sensação que Davi tem. Eu não quero me esconder em mim mesmo, em minhas próprias desculpas. Eu quero me esconder em Deus. Deus é o meu esconderijo. Eu quero ir lá para perto de Deus e quero conversar com Deus sobre os meus pecados e quero contar para Ele e quero assumir as minhas culpas para que Ele trate, para que Ele cuide de mim, para que Ele cure essa tendência do pecado que eu tenho dentro de mim, essa natureza pecaminosa que eu tenho dentro de mim, que eu não consigo acabar com ela, mas que Deus possa tratar e cuidar. E aí, como é que a gente trata do pecado quando ele está na vida da gente, né? A gente pode tratar assim. E quando ele está na vida do próximo? Como é que a gente trata? Quando não somos nós os pecadores, mas é o outro o pecador. Agora eu estou olhando o outro lá. O outro está pecando contra mim e contra Deus. Como é que eu vou fazer para lidar com isso? Aí o Ezequiel tem uma pista interessante para nós, que é o texto que nós lemos aí do Antigo Testamento. Em Ezequiel, Deus vai conversar com Ezequiel e vai falar com Ezequiel e dar uma missão para ele. Então, lidar com o pecado na vida dele pode ter cheiro de intromissão, está se metendo na vida dele. Pode ter cheiro de missão, que é de eu preciso ir lá falar com ele, conscientizar ele, dar um toque para ele, para que ele se ligue e volte atrás. Pode ter ideia de responsabilidade. Sim, eu me sinto responsável pelas pessoas com quem eu me relaciono e eu vendo uma pessoa desencaminhada no pecado, eu preciso conversar com ela e falar com ela sobre isso para dar pelo menos uma luz, é a minha responsabilidade. Se ela vai me ouvir ou não, se ela vai fazer ou não, se ela vai seguir ou não, isso é dela, mas eu preciso falar. Isso é responsabilidade para com o seu próximo. E foi isso que Deus falou com Ezequiel. Lá em Ezequiel 33, 7 e 9, diz assim, eu vou colocar você, Deus fala para Ezequiel, eu te colocarei como vigia. Vigia e você dará avisos para as pessoas. Avisos que eu vou te dar, você vai transmitir para aquelas pessoas. Ou seja, você passará a ser responsável pela vida dos outros. E eu vou dar sinais para você de como você deve fazer. Essa é a função profética, pastoral do Ezequiel. Ser vigia, dar sinais, dar avisos. Estar dando esses avisos continuamente. É o que eu estou fazendo nesse momento agora conosco, contigo, comigo, com todos nós que estamos aqui nos ouvindo. Estou dando essa mensagem, a mensagem que Deus colocou dentro da minha mente, dentro do meu coração, para que eu anunciasse, para que eu falasse para as pessoas. E aí Deus diz, você precisa falar disso para as pessoas, precisa
conscientizar as pessoas disso. Se as pessoas te ouvirem, tá ótimo, a causa está ganha. Mas se as pessoas não te ouvirem e morrerem nos seus pecados, aí a culpa não é tua. Porém, se eu disser para ti, vai lá e avise, e você não for, e a pessoa for para o inferno por causa de você ter sido omisso, ela vai e você também vai. É o que Deus disse para Ezequiel. Fomos chamados pela fé. Todos nós nascemos no caminho do pecado. Todos nós trilhamos o caminho do pecado. Porém, para todos nós tem o exercício da confissão e do arrependimento também possível. E assim como é inevitável andar no caminho do pecado, também é possível andar no caminho da confissão e do arrependimento. E é o que nós precisamos falar para as pessoas. Nós não estamos lá para acusar as pessoas, não estamos lá para dizer para elas ou para apontar o dedo para os pecados das pessoas. Nós estamos lá para convidar as pessoas a confessar e se arrependerem. Vamos nos arrepender disso que está aí errado, não está certo de acordo com a vontade de Deus. Vamos confessar esse pecado, vamos voltar para o caminho do Senhor. Esse é o convite que a gente precisa fazer. E é isso que Deus disse para Ezequiel fazer. Um chamado à fé, né? Nós fomos chamados na fé, nós fomos congregados na fé e nós somos iluminados na fé. É isso que o Espírito Santo faz com cada um de nós. Para que dentro dessa iluminação da palavra de Deus, a gente consiga ver o certo e o errado e poder distinguir certo e o errado e poder anunciar e mostrar para as pessoas caminhos que sejam caminhos bons. Perdoados seremos todos. Então, o que nós temos como responsabilidade é de avisar as pessoas sobre isso. Então, Deus diz para Ezequiel, se nos ouvirem, então nós todos seremos salvos. Se não ouvirem, eles vão padecer e você não. E se nós não falarmos, vocês passam a ser responsáveis também por eles. Então nós não podemos silenciar. Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que convidar as pessoas ao arrependimento. Esse convite que eu estou fazendo para você agora. Se você avisar a eles e eles não pararem, eles morrerão com pecados sem perdão, mas nós viveremos. É o que diz lá no versículo 9. Se as pessoas não quiserem a oportunidade, daí é delas, mas eu fiz a minha parte. Jesus então agora também vai tratar desse assunto no texto do Evangelho, pecado e perdão. Está lá dentro do capítulo 18 inteiro, fala sobre isso. O perigo do pecado. Então, lá no versículo 6, ele diz assim, não induza ninguém ao pecado. Se alguém induzir outro ao pecado, seria melhor que atasse uma pedra e jogasse no mar profundo para que ele não incomodasse mais. Essa é a sentença de Jesus, é drástico. Ai dos que influenciam para o mal e fazem com que o povo me abandone. Ai dos culpados dessas influências negativas. Então, já temos que tomar um cuidado aí de nós não sermos também influência negativa dentro do mundo em que vivemos. Melhor, agora Jesus cria uma alegoria. Melhor é cortar as partes do corpo que te fazem pecado que ir para o inferno com elas. É uma alegoria, tá, gente? O texto bíblico é um texto alegórico. Jesus não está mandando a gente mutilar o corpo, arrancar os pedaços, até porque isso vai contra o 5º mandamento do não matarás. Não temos esse chamado para fazer esse tipo de coisa. Mas é uma alegoria que Jesus está fazendo, está querendo ser drástico para chamar atenção a respeito desse assunto, né? A fim de enfatizar a gravidade do pecado. É tão grave assim que seria justificável fazer isso, porque precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma. A ovelha perdida está nesse cenário também. E Jesus fala da alegria de encontrar a ovelha perdida, aquela que se desviou, aquela que não quis seguir a voz do pastor, aquela que vai embora, aquela que se desgarra, aquela que escapa, aquela que foge, aquela que não quer ouvir a palavra do Senhor. Deus, nesse cenário, Jesus Cristo nesse cenário, cria essa história dessa ovelha perdida como aquela que anda no pecado, aquela que se desgarrou, aquela que não quis ficar junto, aquela que não quis ouvir a voz do bom pastor, quis seguir o seu próprio caminho, quis ver no que dava, seus próprios caminhos, se perdeu. Mas o Senhor, bom pastor, vai atrás até mesmo desta e busca e faz uma grande festa de alegria, porque a encontra. Deus quer ver todos, as 99 que estão lá guardadinhas, mais aquela que se perdeu pela sua teimosia. Perdão, vida e salvação para aqueles que resistem aos caminhos do Senhor. Deus nos quer com Ele.
e nós precisamos aprender a dar essa oportunidade para nós mesmos. A oportunidade do arrependimento e do reconhecimento de que somos pecadores. Independente de atos morais conhecidos, ou que nós lembramos, ou que nós não lembramos, somos todos pecadores. E nesta condição de pecadores, todos temos os chamados a voltar ao Senhor. Precisamos ir em busca de Deus para nos perdoar e precisamos ir em busca das outras pessoas que estão à nossa volta, convidando-as ao arrependimento. Não devemos desistir de ninguém. Não devemos negar o perdão para ninguém. Não devemos abandonar. Como devemos lidar com os irmãos pecadores? O texto de Mateus, que é o texto do Evangelho hoje, 18, ele fala sobre isso. Se o teu irmão pecar, vai e fala com ele, mas vai sozinho, só você e ele, não precisa botar isso em internet. Convida ele para sentar e conversa lá. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 pessoas para só te ouvirem conversando com ele. E se ele ainda não te ouvir, aí vai lá e fala lá na igreja, conversa com o pastor também. Mas tenta fazer todos os movimentos antes para que proteja essa pessoa, para não expor essa pessoa, para cuidar dela com carinho, para ver se assim consegue trazer ela de volta ao arrependimento. Ofereça oportunidade de resgate, de arrependimento e de restauração. Nunca negue oportunidade, nunca desista das pessoas e faça tudo para resgatar as pessoas que estão à sua volta. Assim, nós não vamos conseguir acabar com o pecado, mas nós precisamos aprender a lidar com ele. Nós não vamos acabar com a nossa natureza pecaminosa, mas precisamos aprender a lidar com essa natureza. Precisamos aprender a administrar a nossa condição existencial e também todos os nossos atos morais. Assim que se lida com o pecado. Essas são as orientações que Deus deixa para nós nesses 3 textos aí. Com Jesus nós encontraremos o caminho certo, seguro para lidar com o nosso próprio pecado. Que Ele nos inspire, que Ele nos oriente, que Ele nos perdoe, que Ele nos acolha e nos dê condições de seguirmos seguros nesse caminho. Deus nos abençoe. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas te dar. Faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, meus amigos, então nós vamos falar agora sobre as pessoas que estão em necessidades especiais pelas quais nós queremos orar, uma vez que nós não temos nenhum aniversariante essa semana na nossa listinha aí de aniversariantes da comunidade. Então nós queremos lembrar a Rosângela Lindres, que está com a mãe dela passando por um momento bem difícil, então está atendendo a mãe num quadro bem delicado lá, estamos orando contigo aí, Rosângela, pedindo que Deus dê forças para ti e dê condições melhores também para a mãe, para que ela fique bem. Também seguimos orando pela Eliane, que é a diretora da nossa escola, que está em recuperação de uma cirurgia bem importante que fez também. E seguimos orando também para o seu Ramires, que permanece no estado dele estável, né, mas com dificuldades assim também, dificuldades na sua saúde que já são conhecidas nossas aqui. E nós queremos também nesse momento lembrar de uma forma muito especial e carinhosa todas as pessoas que estão vítimas dos fenômenos da natureza, as grandes enchentes que nós temos aqui no nosso estado, né? Várias cidades aí com problemas seríssimos aí devido às fortes chuvas dos últimos dias. Nós queremos pedir que Deus dê forças para essas pessoas,
Que Deus dê ânimo, Deus dê coragem, firmeza, para que elas possam retomar as suas vidas, reorganizar o seu tempo, o seu espaço e receberem o carinho, o afeto que nós já estamos providenciando também como comunidade, de levar ajuda para essas pessoas, que essa ajuda possa chegar em tempo bom, mas que acima de tudo as pessoas possam ter coragem e ânimo para se reestruturarem diante desses quadros tão complicados que nós estamos vendo aí, catastróficos, né? Que a mídia está mostrando para nós. Então, que Deus esteja presente lá, abençoando cada vítima, né, desses grandes sofrimentos aí. Então, por essas pessoas nós queremos orar nesse momento. Convido vocês a irmos então diante do altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós queremos colocar nas Tuas mãos as nossas preocupações em relação aos nossos irmãos da fé, a Rosângela, a Eliane e o seu Ramires, pedindo o Teu cuidado especial, Tua proteção, Teu olhar por essas pessoas que enfrentam dificuldades na sua saúde e também na sua família. Pedimos que Tu abençoes e ajude para que a recuperação dos doentes possa ser breve, para que os sofrimentos possam ser diminuídos, para que as forças aumentem, para os familiares poderem cuidar, também serem apoio importante nesses tempos de sofrimento e dor. Que os Teus santos anjos estejam ao lado de cada uma dessas pessoas, fortalecendo para que elas possam encontrar também um bom caminho. De uma forma muito especial, nós queremos nos aproximar de Ti, com o nosso pedido de olhar especial por todas as vítimas das grandes catástrofes que os nossos estados sofrem nos últimos dias. Pedimos a Deus que Tu, no Teu grande amor, não afaste o Teu olhar, não distancies a Tua mão, mas coloques os Teus anjos ao lado de cada pessoa que enfrenta as dores da morte, da tristeza, das perdas, sejam elas de qualquer natureza. Que naquele cenário tão difícil, tão triste, possa ter ainda uma voz de esperança no coração daquelas pessoas e elas possam ter a confiança de que não estão sozinhas, que tem sim os seus amigos que vão chegando aos poucos, os recursos que vão chegando, mas acima de tudo tem a Tua mão amorosa e protetora que vai cuidar, proteger e defender a cada um que agora precisa se reorganizar. Pedimos que cuides de todas as necessidades, que tranquilizes o coração, que mobilize as pessoas para serem solidárias e poderem alcançar os recursos para todos nesse momento tão difícil. Pedimos isso tudo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Agora eu quero fazer um chamado especial, quero fazer um pedido especial para você que está me ouvindo aí, no sentido seguinte: nós estamos organizando essa semana aqui na nossa comunidade e com a escola também, uma ação solidária em benefício dessas pessoas que estão vítimas aí das enchentes. Então nós fizemos um posto de recolhimento de doações aqui na igreja e na escola durante toda a semana. Vocês podem trazer o que vocês quiserem para cá para a gente fazer uma entrega depois, no final de semana. Nós temos um transporte, um irmão aqui da comunidade que tem um caminhão, ele vai levar isso para entregar lá nas comunidades que estão afetadas aí pelas enchentes. Qualquer tipo de doação, não apenas roupas. Nesse momento, às vezes, tem muita roupa já lá, pessoas não estão sabendo nem como lidar com tudo isso. Mas está precisando de alimento, está precisando de água potável, está precisando de material de limpeza e de higiene, está precisando muito desse tipo de coisa que não está chegando, não tem água potável naquelas cidades. Então, garrafinha d'água, quer doar lá, é leite, é água, é uma vassoura, é um pano, é um balde, o que você puder doar, porque eles perderam tudo, enfim. Você viu aí
na mídia, né, estão mostrando que não sobrou nada para muitas pessoas. Então, o que você puder trazer, o que você puder doar, roupa de cama, toalha, roupa de banho, então, né, assim, o que você puder ajudar, você traz para a gente copo, vidro, prato, panela, tudo, não tem nada, tem gente que ficou sem nada. Então, a gente está fazendo aqui essa arrecadação, esse chamado geral, compartilhe essa ideia, convide seus amigos, traga para cá que a gente vai levar tudo lá com muita segurança para que chegue no destino, tá bem? Deus abençoe para que você consiga fazer isso junto com a gente aí. Nós estamos bem felizes que já temos uma arrancada muito grande e significativa. Numa primeira chamada, nós já temos, hoje já recebemos aqui na comunidade já bastante doação que está assim, sendo importante nesse momento. Então participe você também, chame seus amigos e venha participar com a gente aí nesse momento, tá bem? Deus abençoe você. Tchau, tchau.